Nós vivemos aquele tempo em que absolutamente todas as pessoas têm tempo para pensar em tudo, falar sobre tudo, conversar sobre tudo, criticar tudo. Algumas com conhecimento de causa, outras nem tanto, infelizmente, mas é assim que somos. Escola é assim como futebol. Muitas pessoas sabem dizer muitas coisas sobre isso. E a escola, apesar de ter sido aquela instituição que durante muito tempo repetiu um modelo, ela tem procurado se reformular, se reconstruir enquanto centro social, né? Enquanto instituição social. Ela tem procurado refletir as suas bases. E isso é importante. Demorou, é uma discussão extremamente difícil, porque pelo tempo com que se repete um formato, os profissionais, a academia não forma profissionais para essa nova escola. Então, dentro, no bojo do processo escolar, é que essa nova realidade de escola tem se construído. E do mesmo jeito que é um processo extremamente doloroso, complexo e difícil, ele é também extremamente prazeroso para os apaixonados. Lógico, né? Eu acredito muito na ideia de que só o vocacionado suporta grandes estresses, grandes conflitos, grandes trabalhos e o trabalho pesado. Então, para os vocacionados, eu não tenho dúvida do quanto difícil está sendo, mas o quanto prazeroso também. E no caso especial da escola, tem uma questão que a escola antiga, né, a escola de ontem, trazia, que era a ideia de que aquele era um espaço onde se ensinava coisas, né, para aqueles que estavam dispostos a aprender daquela forma. Bom, essa fórmula não existe mais. Ela não existe mais, com raríssimas exceções, né? Não é mais dessa forma. A escola é o lugar onde as pessoas vão para aprender. E se é o lugar onde as pessoas vão para aprender, muda o foco. O foco antes era em quem ia ensinar. Se eu vou para a escola aprender, eu tenho que focalizar naquele que está ali para aprender, que é o aluno. Daí essa história de que o aluno passa a ser o centro do processo. E isso não desmerece em nada o professor, ou não deve desmerecer em nada o professor. O professor não perde sentido, ele ganha sentido no momento em que ele precisa reformular todas as suas práticas. Junto com toda essa discussão de aprendizagem e como se aprende, porque de fato se tornou, hoje é muito mais difícil você aprender, né? Cada vez eu ouço mais as famílias dizendo que os meninos não estudam, os meninos não aprendem. Meninos e meninas não estudam, não aprendem, não se ligam afetivamente ao que ele precisa para aprender, né? Então se desmotiva e tal, e o que é que vai aí, uma eterna demanda por terapias e às vezes até uma medicação, porque as pessoas perderam essa condição de diálogo, de entendimento, e as escolas também não se responsabilizam muito por aquele aluno que não consegue aprender da forma como a escola tradicional traz, né, no seu formato. Então, aí eu volto a dizer da importância que a escola assuma o seu papel de ser responsável por também a escola enquanto corpo, né, professores, gestão, coordenação e toda a escolha do instrumental pedagógico, que ela escolha de que forma fazer com que esse aluno aprenda. E aí aparece uma temática, um
conteúdo muito discutido e eu acho que da maior relevância, que é a aprendizagem autorregulada, né? A aprendizagem autorregulada é aquela que vai além apenas da cognição, ela não depende só da cognição, ela depende da cognição, da metacognição, das questões motivacionais, né? E de todas essas outras coisas que são necessárias à aprendizagem. E aí, quando eu digo que a aprendizagem autorregulada é o grande instrumento hoje nessa escola que se renova, eu preciso entender que se o aluno tem que se responsabilizar por aprender, com a mediação de um professor, de um educador, ele precisa determinar estratégias, né? De como ele regula, como ele se torna autônomo e autor desse processo de aprender, né? Então, como eu estou aqui, por exemplo, nesse momento eu estou aqui falando com vocês, pensando no que eu quero falar, pensando no que vem adiante, planejando, falando, corrigindo a minha postura. Tudo isso eu estou fazendo junto, né? Trazendo os conceitos. A aprendizagem autorregulada é um conceito complexo, é um conceito multidimensional, ele traz traz o socioemocional, traz o cognitivo, traz o metacognitivo, e tudo isso está aqui junto. Isso é autorregulação, né? A ideia é que o estudante, dentro do seu percurso escolar, vá desenvolvendo essas estratégias de aprendizagem. E isso não é uma coisa que se desenvolve de uma hora para outra, né? Lógico que com a maturidade, algumas habilidades dessas, o estudante termina por adquirir. Os melhores estudantes são aqueles que têm essa condição cognitiva, motivacional, afetiva, de planejamento, de estratégia desenvolvida. Mas é importante que a gente entenda que a escola e os seus educadores podem estimular aqueles alunos que não vão bem porque não têm essas habilidades desenvolvidas, né? Estratégias de sala de aula, de espaço de aprendizagem, do dia a dia, e que necessariamente não tem a ver com o conteúdo específico do que antigamente a gente chamava das disciplinas, das matérias, dos componentes curriculares. Tem muito mais a ver com outras habilidades de organização, de determinação de prioridades e escolhas, com o equilíbrio e o ajuste físico, corporal, mental, de foco, né? Todas essas coisas juntas é que fazem com que um aluno, um estudante, consiga aprender de melhor forma, ser mais competente com a sua aprendizagem. Então, chega dessa história de que escola é o lugar de ensinar. O lugar de ensinar, hoje, não entendo, nem percebo, nem lembro aqui para dizer qual é o lugar de ensinar. Escola é lugar de aprender, e a escola precisa entender que ela precisa assumir esse lugar de ser o espaço que promove a aprendizagem. E aí vem a coisa mais importante, que é como você fazer com que esse aluno novamente se motive dentro da escola, que durante séculos se tornou um espaço chato, complexo, desagradável, porque eu tinha que aprender à força a determinadas coisas que não tinham o menor significado para mim. Então, vamos lá, juntos, transformar e entender professor, entender família, entender aluno, entender estudante, que a escola precisa ter uma nova fisionomia, que a escola precisa ter um novo fazer, que a escola precisa e está diante de um grande desafio, que é se transformar num espaço onde conhecer seja bom, porque é bom, né? Se eu conheço, eu sou livre. Se eu consigo conhecer cada vez mais autonomamente, cada vez mais eu posso aprender coisas, independente de quem esteja ali para ensinar.
Então é primordial que as escolas assumam esse papel, que os educadores se percebam importantes nesse processo e que o estudante perceba o quanto é bom se sentir capaz de aprender. Mais uma vez, vamos terminando um momento de encontro e de conversa. Espero encontrá-los proximamente num novo momento. Nós estamos sempre disponíveis ao diálogo, sempre disponíveis a discutir de forma extremamente aberta essas questões de educação. Até lá, se inscrevam no canal, vamos juntos, continuamos conversando e podem também sugerir novas temáticas. Até lá!